No Brasil, ao que tudo indica, a renda dos trabalhadores é a última preocupação. Já os bancos e seus altos lucros são prioridade. Em seu comentário de hoje, o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, analisa o aumento da taxa de juros e como isso vai impactar a vida dos brasileiros. Acompanhe. Essa semana, o Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros em 0,75%, o que colocou aí em patamar de 3,5%. O próprio Banco Central sinaliza com relação a continuar o processo de alta, uma vez que o argumento utilizado é o patamar de inflação que estaria extrapolando a meta de inflação para esse ano. Só para a gente ter uma ideia do que significa essa alta, 0,75 de aumento vai custar para os cofres públicos 24 bilhões, ou seja, mais da metade do que está destinado, por exemplo, para o auxílio emergencial, que foi destinado aí 44 bilhões. É esse auxílio emergencial de R$250 que a gente já tem falado, um valor bastante aquém da necessidade da população. Se a gente projetar o que o próprio Copom e o próprio mercado têm operado, se espera pelo menos de 2 a 3 altas equivalentes, o que muito provavelmente vai chegar a um gasto no final do ano, uma elevação de gasto com juros no final do ano, acima de 100 bilhões, ou seja, muito mais do que o dobro do que de fato está sendo previsto para gastar com auxílio emergencial, ou seja, com a questão da fome, da pobreza e etc. De alguma forma, a gente vai olhando ali o BC, mais uma vez caminhando em sentido do que interessa a questão do mercado financeiro, de alguma forma. Utilizado-se muito o argumento da questão inflacionária como motivo de elevação da taxa de juros, mas nós sabemos que, de fato, numa economia que está bastante fria, né, ou seja, uma economia que de certo modo, está bem longe de você estar ali com alta produção, alto consumo, na verdade você está ao contrário, a elevação da taxa de juros não vai, de certo modo, segurar uma elevação de alta de preços, porque a questão da alta de preços hoje tem muito mais a ver com o preço dos produtos, com a elevação internacional das commodities, do que propriamente dito com o aquecimento de mercado. Por trás da alta dos juros tem muito mais uma busca de financiamento da dívida pública de um lado e de outro, ali você conseguir trocar os títulos e conter inclusive a alta de dólar que a gente vinha sentindo aí nos últimos meses, em especial por conta da pandemia e dessa insegurança que a gente tem assistido a partir do governo Bolsonaro e da crise das vacinas que estamos vivendo no Brasil. Então, de novo, né, a irresponsabilidade do governo leva a uma alta de juros, que vai esfriar mais a economia, vai aumentar a dívida pública, e eles vão se utilizar como desculpa a inflação, que no final das contas não vai ser controlada. Uma parte dela vem de preços administrados, outra parte de preço internacional, da qual, no final das contas, quem vai pagar a conta é o próprio brasileiro. Hoje nós publicamos o novo valor da cesta básica para o mês de abril, em qual a cesta básica de Florianópolis atingiu aí a marca de R$634, o que coloca uma alta nesse quadrimestre de 21%. Aqui em São Paulo, a cesta básica foi para 632, uma alta no ano de 13,75%. Então, quando a gente olha para a elevação dos preços, para a perda do poder aquisitivo das pessoas e agora com o encarecimento da taxa de juros, de certo modo, a gente vai ver ali cada vez menos produtos dentro do carrinho de supermercado, mais dificuldade para as pessoas trocarem, conseguirem manter a sua vida e, de alguma forma, mais dificuldade aí para o trabalhador na sua relação com o seu salário. De alguma forma, o que a gente está assistindo é um modelo econômico que continua avançando para transferir renda dos mais pobres, dos mais endinheirados, mas principalmente aí para o mercado financeiro novamente.